Em Minha Fortuna é Te Amar, no próximo capítulo. Olga pensava mesmo que ia comover o Vicente com essa história de que ela foi agredida, porque ele a deixou abandonada no meio do nada. A megera vai ficar toda quebrada e ainda vai se dar muito mal. Isso porque o Simba vai desmascarar ela ao contar ao Vicente que foi ele quem bateu na Olga e os dois dormiram juntos, pois ela planejou enganar o Vicente para que ele se sinta culpado. Vicente não deixará barato e manda a Olga sumir da sua frente. Antes então de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e inscreva sua cidade nos comentários. Isso poderá acontecer quando Soledade conversa com Olga. A megera lhe garante que Vicente deixou ela no meio do nada sozinha e que por culpa dele ela foi assaltada e que o estado em que ela se encontra agora é o pior da sua vida. Soledade vai cair na conversa e ficará horrorizada com o que acaba de ouvir e fala que Vicente jamais faria isso. Mas Olga fala que eles estavam procurando por Natália, que ia se encontrar com a Verônica, e que Vicente ficou sabendo quando ligou para Natália que ela estava com Adriano. E furioso, Vicente deixou Olga para trás, sem pensar que era noite e que ela poderia até ser assaltada. Olga fala que Vicente é o culpado pois deixou ela abandonada, se ela estava só ajudando ele a procurar Natália. A bandida fala que ela ficou sozinha e não conseguiu chamar nenhum táxi, pois senão o telefone dela não pegava ali, e diz que um caminhoneiro ofereceu carona para ela e que ela aceitou, e que agora está ali depois de ser agredida. Soledade, muito burra, vai acreditar em Olga e fala que Vicente foi longe demais, pois ele saiu com a Olga para encontrar Natália. Ele deveria ter deixado a Olga onde ele pegou, na casa dele. Olga chora e se faz de vítima dizendo que Vicente perdeu a cabeça pois soube que foi traído por Natália e descarregou a sua raiva nela, deixando ela no meio da noite abandonada na rua. Soledade fala que a prima deve se acalmar, pois agora tudo ficará bem, e que ela está ali e Olga não está mais sozinha. A megera chora e fala que o mínimo que ela merece é as desculpas da parte do Vicente, pois agora ela está ali baixada em um hospital, e quando saiu com ele ela estava muito bem. Enquanto isso, Vicente e Gustavo conversam, e Vicente fala que nunca pensou em ser traído depois de velho, pois agora que ele estava viúvo e sozinho com seu filho Benjamin, Natália apareceu e ele se apaixonou por ela, e ela enganou ele da pior forma, e está lá com o ex-marido dela. E não teve a decência de falar para ele a verdade, que decidiu voltar com o ex dela. Gustavo fala que Natália não é esse tipo de mulher, e Vicente fala que não era então, pois ele tem prova que ele ia dar carona para ela, e ela saiu escondida para se encontrar com Adriano, e que ela nem teve a coragem de lhe falar que anda com seu marido. Gustavo fala que ele também está com a sua vida destruída, pois seu primeiro casamento foi por água abaixo, pois Constança queria ter filhos e ele é estéril, e que agora Soledade também quer formar uma família, mas ele não pode. Vicente fala que Soledade já está velha assim como Gustavo, e que é normal que ela queira ter filhos, antes que não possa mais, pois para uma mulher ter o primeiro filho não pode ser depois dos 30. Gustavo fala que não tem coragem de falar a verdade, que ele é estéril, pois Soledade ia sofrer muito com isso. Mas Vicente fala que Gustavo não pensou nisso antes, quando ia se envolver com a Soledade, pois não é abaixo de mentiras que eles iam se acertar. Mas se lhe contar então que não pode ter filhos, Soledade vai entender, e que eles podem ser felizes assim sem filhos mesmo, ou também pode adotar uma criança no futuro. Mas Gustavo fala que ele já está acostumado com a mentira, e fala que prefere ver Soledade com outro homem, que possa dar filhos para ela, do que ele que não pode. E diz que por isso abriu mão de ficar com ela, pois um dia ela vai se casar com alguém, que possa formar uma família como ela quer. Já Soledade fala que Olga deveria ter ligado para ela, e que ela ia ao encontro da prima, e não deveria ter ficado aí sozinha exposta a tudo, e a qualquer maluco, que passaria na rua louco. Olga fala que depois que Vicente se meteu com a Natália, ele ficou ainda mais ogro e agressivo, pois ele não era assim, e agora está um homem estúpido. Olha só o que ele fez com ela, deixando-a ver navios no meio do nada, coisa boa que não ia acontecer. Soledade fala que Olga fica se oferecendo para o Vicente, e se ela nem deveria estar lá com ele, pois ela sabe que Vicente não gosta dela, e que Natália também não.
mas amegaramente falando que Vicente aceitou que ela fosse com ele junto atrás da Natália, e que depois que ele soube que Natália estava com o marido dela, ele surtou e jogou a bolsa dela pro lado de fora do carro e mandou Olga sumir da sua frente, pois ele queria ficar sozinho. Já no outro dia, Andréa vai chegar na casa da Constança e fala que foi um passeio incrível que ela teve com a sua família. Constança pergunta se Natália e Adriano fizeram as pazes e Andréa fala que Natália ficou calada e também desconfiada do Adriano, mas que os dois não se reconciliaram coisa alguma e que isso parece ser bem difícil, pois a mãe estava louca para voltar para perto do Vicente. Constança fala que cedo ou tarde a irmã vai ceder e voltará com Adriano sim. Já Andréa fala que não sabe, mas que seu pai se comportou feito um bom pai como ele sempre foi, e que se ele seguir assim com a mãe, ele vai conseguir conquistar a Natália novamente. Constança fala para Andréa não forcejar com a mala e fala que a empregada vem buscar agora mesmo. Andréa fala que a tia não precisa ficar preocupada, pois ela está grávida e não doente. Já Regina se encontra com Zezé e deixa o rapaz muito feliz e corre para abraçar ela. Regina fala que estava com muita saudade do Zezé e ele fala que também estava. Regina conta que foi a ótima noite que ela passou em família, pois seu pai foi um bom pai para elas como era no passado, e que parece que ele mudou em alguma coisa, como se estivesse arrependido de ter deixado as três para trás. Zezé pergunta se Regina se acertou com o pai dela. Ela fala que ainda não, mas que adorou estar em família novamente. O rapaz fala que fica feliz por ela e diz que Regina, apesar de muito sofrimento, segue sendo amável e compreensiva. Regina fala que por mais que o pai dela tenha traído elas e abandonado as três, ela ainda ama seu pai, pois sempre será o seu pai amado. Zezé fala que fica feliz se Regina está feliz, pois é bom se reconciliar com a família. Já Vicente está colocando Benjamin para dormir. Vicente está muito nervoso, que Natália saiu com o ex dela e nem ligou para chamar ele e conversar. Depois Vicente ouve um barulho de um carro chegando. Ele olha pela janela e está a Natália chegando com Adriano, como se estivesse bem faceira, e ainda permite que Adriano dê um beijo nela. Vicente fica louco de raiva, que Natália ande com seu marido como se nada tivesse acontecido. Ele pega o dinheiro que tem nas mãos para pagar o Adriano, pois não quer ter nenhuma dívida com eles. Depois Natália vai chegar e fica surpreendida em ver Vicente ali na sala. Ela fala que os dois devem conversar. Vicente está furioso e fala que Natália é muito cara de pau, uma verdadeira sem vergonha, que chegou de carro com o marido dela e permitiu que ele a beijasse. E pergunta se ela achou que ele é bobo ou quê, e pensa que ele vai aceitar que ela ande saindo com o ex dela ou com qualquer outro homem. Se os dois estão namorando, ela é comprometida. Vicente ainda fala que tem certeza que ela adorou a noite que ela passou com seu ex. Furiosa, ela dá um tapa na cara do Vicente e ele ficará surpreso com a reação dela. Já Regina fala ao Zezé que ela contou ao pai dela que os dois estão namorando. E o rapaz ficará nervoso e pergunta o que o pai dela achou disso e se ele ficou muito bravo. Regina fala que ele entendeu, pois não pode fazer nada, pois ela é quem escolhe com quem vai namorar. Zezé fala que pensou que Adriano não ia aceitar a relação deles, pois ele é pobre, e Adriano é um homem corrupto, e que deve achar que a filha deve se casar só com ricos. Mas a mocinha fala que ela é pobre, e que deve se envolver com um pobre também, e que isso não é problema nenhum, pois o que importa é que os dois se amem de verdade. Mas Zezé fala que ele é o irmão do Vicente, e que Adriano não deve gostar de saber que Vicente e Natália estão juntos. Mas Regina fala que o pai tem que aceitar isso, pois ele se foi embora com a amante dele. E qual é o problema? Que Natália arruma um novo amor para ela também. Já Natália e Vicente vão discutir. Natália vai se ofender e fala que Vicente não acredita nela, pois já vem acusando ela e andar com Adriano. Vicente pergunta o que ela ia achar que ele ficasse saindo com a ex-namorada dele e passasse a noite com ela, se ao menos falar o motivo de estar saindo com a ex. O que Natália ia pensar disso? E ainda fala que se Natália tem algo para resolver com Adriano, eles devem sempre andarem juntos, pois ele agora é seu noivo e fica muito chato Natália andar com o ex dela como se fosse marido e mulher ainda. Ela tenta se explicar e Vicente fala que ela enganou ele, pois ele foi buscar o carro e ela fugiu dele para sair com Adriano. Ela fala que não foi assim que aconteceu e Vicente pergunta por que ela não ligou para ele para explicar o que estava acontecendo.
Natália fala que André chegou pedindo ajuda para ela e que ela entrou no carro com as filhas e que depois ficou sabendo que Adriano ia sair com elas. Vicente fala que Natália não pode sair com o marido dela assim como se fosse marido e mulher e pergunta por que ela não voltou para casa e deixaria as filhas lá com o pai. Qual é o problema disso? Pois as filhas são grandes e não são mais crianças. Natália fala que quando a gente se envolve com alguém que tem filhos, sempre vai existir o ex-marido ou ex-esposa, pois com os filhos sempre terão ligação um com o outro. Vicente fala que entende isso, mas a relação é só sobre os filhos e que não devem sair sozinhos juntos ou ficar se beijando, como a Natália fez ao baixar do carro do Adriano. Ela fala que o que aconteceu não significa que Vicente deve ficar agressivo com ela. Vicente fala que está errado em gritar e ser estúpido sim. Ele pede desculpas então, mas deixa claro que Natália não pode querer ter uma vida de solteira se ela é noiva dele. Ela tem um compromisso. Natália acha que tem razão em sair com Adriano e fala que Vicente deve entender isso e confiar que por mais que ela passou a noite num hotel com Adriano, nada aconteceu entre eles. Vicente explica que só ela sair com o ex já foi errado, pois ela falou que ia esperar Vicente e quando ele voltou com o carro, ela havia saído embora sem avisar ele. Vicente disse que Natália bem que poderia ter voltado para casa quando viu que André estava bem e que só queria juntar ela com Adriano, mas não. Natália preferiu ficar lá com Adriano. Natália não se presta nem em pedir perdão e assumir que errou, pois sabe bem que André faz de tudo para ver a mãe junto com Adriano. E mesmo assim, ela ainda acredita na filha. Vicente fala que essa é a única vez que Natália vai andar por aí saindo com homens, e pensa que ele vai aceitar, pois se fosse ficar saindo com a ex dele, posando num hotel com ela, certamente, Natália não ia gostar nem um pouco. E mesmo que ele falasse, eu estava com a minha ex por conta das minhas filhas, Natália ia ficar bem chateada com isso, porém ela não quer saber. Ela acha que está certa em estar noiva do Vicente e ficar saindo por aí com seu ex Adriano, pois ela bem que poderia voltar para casa, mas não, preferiu ficar lá com ele. Quer saber o que vai acontecer em Minha Fortuna é Te Amar? Então se inscreva no canal e deixe seu like. Também me conta qual é a cidade da onde você está assistindo a novela. Aproveite e me conta o que você achou. Quem estava errado era o Vicente ou a Natália? Deixe sua opinião abaixo nos comentários.